A porta giratória da sede da empresa se abriu com um estalo seco. Gabriela entrou usando um vestido azul marinho impecável, salto firme e olhar afiado. Do outro lado, segurando a porta com a cabeça levemente baixa, estava Lucas, agora vestido com o uniforme de segurança. Seus olhos encontraram os dela por uma fração de segundo, mas ele desviou imediatamente, como se aquele momento o queimasse por dentro. Gabriela não disse uma palavra. Apenas caminhou com postura reta em direção ao elevador, como quem carrega no corpo o peso da própria vitória. Na recepção, os funcionários se ajeitaram ao ver a chefe. Comentários em voz baixa percorriam o ambiente, mas Gabriela já estava acostumada. Toda vez que Lucas abria aquela porta, ele era forçado a encarar o reflexo vivo de uma mulher que ele jurava que nunca daria certo. O silêncio dele dizia mais do que qualquer desculpa. Ele já tinha rido dela. Já tinha debochado de cada plano, de cada ideia, de cada centelha de ambição. E agora, engolia seco cada vez que a via entrar como CEO da empresa que ela própria fundou. Naquela manhã, algo foi diferente. Gabriela parou por um instante antes de entrar no elevador. Não olhou para Lucas, mas ficou de costas para ele apenas tempo suficiente para que a humilhação fosse sentida com mais intensidade. Era como se dissesse sem palavras: eu consegui, e você está exatamente onde deveria estar. A porta do elevador se fechou, e o silêncio se instalou novamente no hall da empresa, deixando apenas o som do rádio baixo, tocando uma música qualquer. Lá de cima, já no seu escritório, Gabriela se permitiu olhar a cidade pela grande janela de vidro. Respirou fundo. A memória do passado ainda voltava de vez em quando, não com dor, mas com a força de quem venceu uma guerra que muitos disseram ser impossível. Lucas representava tudo aquilo que um dia tentou destruí-la, não com socos, mas com palavras, sarcasmo e descrença. Era o retrato vivo da arrogância que subestima. E agora, ironicamente, era ele quem segurava as portas para ela passar. Foi então que a lembrança veio como um soco: você, com um negócio. Não me faça rir. A frase ainda vibrava na mente dela como uma cicatriz aberta. Lucas riu na época como se fosse um absurdo. Ela sonhar com independência, com liderança, com sucesso. Mas os anos haviam passado. E hoje, cada vez que ele abria a porta daquela empresa, era obrigado a encarar a mulher que ele jurou que jamais existiria. Gabriela não precisava dizer nada. O mundo já falava por ela. Anos antes daquela manhã silenciosa, Gabriela ainda era uma jovem cheia de sonhos e ideias guardadas em cadernos rabiscados. Trabalhava como assistente em uma pequena loja de roupas e usava cada intervalo de almoço para anotar ideias de produtos, estratégias, até logotipos. Foi nessa época que conheceu Lucas, um cliente frequente, dono de uma conversa fácil e charme que, à primeira vista, parecia encantador. Ele se interessou por ela com rapidez e, em poucas semanas, já estavam saindo juntos com frequência. Para Gabriela, aquilo parecia um conto de fadas real. Lucas tinha um ar confiante, quase arrogante. Falava de negócios como quem sabia tudo, embora nunca tivesse, de fato, feito nada relevante. Gabriela, inexperiente e encantada, via nele um homem seguro, alguém que podia guiá-la. Quando contou que sonhava ter seu próprio negócio, ele riu e disse que era bonitinho ver alguém sonhar assim. Mas ela, apaixonada, interpretou aquilo como uma brincadeira, ignorando o desprezo escondido nas entrelinhas. Cada frase dele era um banho frio disfarçado de preocupação. Com o tempo, Lucas começou a se envolver mais na vida dela, opinando sobre tudo. Disse que ela não precisava trabalhar tanto, que podia largar a loja e viver mais tranquila. Você é linda, Gabriela. Comigo você não precisa se matar de trabalhar. Deixa isso para quem não tem opções. Essas palavras vinham com presentes e jantares, e por um tempo ela acreditou. Largou o emprego, começou a depender dele financeiramente e foi deixando os sonhos para depois.
Sempre haveria tempo, pensava. A relação evoluiu rápido. Lucas era bom de palavras, mas péssimo de atitudes. Começou a desdenhar as ideias dela com mais frequência. Quando ela falava sobre empreender, ele dizia que o mercado era cruel, que não era coisa para mulher, que ela iria se frustrar. Aos poucos, Gabriela parou de compartilhar seus planos com ele. Cada conversa terminava com um deixa disso, ou um isso não vai dar em nada. E aquilo mesmo sem ela perceber, foi moldando suas decisões, seus medos, seus limites. Mas por trás dos sorrisos, Gabriela ainda carregava os cadernos rabiscados, escondidos no fundo de uma gaveta, junto com a esperança que resistia. Ela não dizia em voz alta, mas dentro dela, algo ainda pulsava. Algo que dizia que não era justo sufocar quem ela era para caber no mundo de um homem que a queria pequena. Só que naquele momento, ainda presa na teia de charme e manipulação de Lucas, ela não sabia que aquela história estava longe de terminar. Com o tempo, o que parecia carinho virou controle. Lucas passou a decidir o que Gabriela devia vestir, com quem falar e até onde podia ir. Começou de forma sutil, como quem se preocupa, mas logo virou imposição. Ela, ainda apaixonada, cedeu, achando que era normal em um relacionamento sério. Quando percebeu, estava isolada, longe das amigas e da própria família. Tudo era motivo de discussão, principalmente se ela ousasse mencionar seus antigos planos de empreender. Lucas fazia questão de lembrar que ela vivia bem graças a ele. A dependência emocional virou também dependência financeira. Lucas controlava os gastos, dizia que ela não precisava se preocupar com dinheiro. Quando Gabriela pediu um valor para investir em um curso, ele riu e falou: "Vai gastar com essas besteiras de internet agora." Aos poucos, ela parou de pedir. Começou a guardar moedas e pequenos valores que conseguia esconder. Essa foi sua primeira atitude de resistência, ainda que tímida. Era o início de uma mudança que ela mesma não sabia nomear, mas que nascia da dor de ser constantemente diminuída. A cada tentativa de conversa, Lucas rebatia com ironias. Quando ela falava de abrir uma loja online, ele dizia que o mercado era dominado por tubarões e que ela não duraria uma semana. Dizia que ela sonhava alto demais e que logo cairia na real. Gabriela sentia-se sufocada, como se cada sonho fosse arrancado com uma frase carregada de sarcasmo. Era uma prisão sem grades, mas com palavras afiadas que cortavam sua autoestima todos os dias. Mesmo assim, havia algo dentro dela que ainda resistia. Foi numa dessas noites silenciosas, após uma discussão, que Gabriela pegou seu velho caderno de ideias escondido. Sentou-se no chão do closet, acendeu a lanterna do celular e começou a reler cada anotação. Seu coração acelerou. As ideias estavam ali intactas, esperando apenas coragem. A dor que sentia começou a virar raiva, e essa raiva se transformava lentamente em impulso. Pela primeira vez em muito tempo, ela não chorou após uma briga. Apenas olhou para o caderno e pensou: "Isso aqui ainda vai valer alguma coisa." No dia seguinte, Gabriela olhou para Lucas de forma diferente. Ele não percebeu, mas naquele café da manhã silencioso, algo dentro dela já havia mudado. As piadas dele sobre ela ser sonhadora já não tinham mais o mesmo peso. Ela ouvia, mas já não absorvia. Guardava tudo, cada comentário, cada deboche, como combustível. Lucas continuava achando que estava no controle. Mas a mulher que ele achava que havia moldado já começava a romper as correntes invisíveis que aprendiam naquele relacionamento sufocante. Foi durante uma tarde comum, enquanto organizava caixas antigas, que Gabriela encontrou uma foto dela mesma aos 22 anos. Na imagem, sorria com um brilho nos olhos e segurava um cartaz escrito "Minha futura loja." O impacto foi imediato. Ela quase não reconheceu aquela versão tão viva de si mesma.
A realidade atual parecia distante daquele momento de esperança. Aquela lembrança foi como uma faísca, reacendendo dentro dela a certeza de que ainda havia tempo para recomeçar. E que ninguém, nem mesmo Lucas, tinha o direito de apagar seus planos. Ela guardou a foto dentro de um livro, como um lembrete do que poderia ter sido e do que ainda poderia ser. No mesmo dia, enviou uma mensagem para Bianca, a amiga que não via há anos. As duas marcaram de se encontrar discretamente. No café, Gabriela desabafou. Contou tudo, o controle, os insultos disfarçados, a sensação de viver em uma cela invisível. Bianca ouviu, chocada, mas firme. Você não precisa mais provar nada para ele. Só precisa lembrar quem você é. Aquela frase grudou em Gabriela como um mantra. Depois do reencontro com Bianca, Gabriela começou a estudar marketing digital escondida pelas madrugadas. Usava o celular com fones, debaixo das cobertas, com o brilho da tela no mínimo. Passava horas vendo vídeos, lendo artigos, anotando ideias. O medo de ser descoberta era grande, mas a vontade de mudar era maior. Cada conteúdo que consumia era como um tijolo sendo colocado em uma nova fundação. Ela não sabia exatamente quando começaria, mas já tinha certeza era questão de tempo. E Lucas nunca saberia o que estava por vir. Mesmo com toda a dor, Gabriela ainda sabia sorrir. No dia do aniversário de Lucas, organizou tudo como ele queria. Mas por dentro, sua mente estava longe dali. Enquanto ele se gabava para os amigos do controle que tinha sobre a menininha de casa, ela mentalmente calculava orçamentos, estratégias e caminhos possíveis. Aprendeu a usar a invisibilidade a seu favor. A cada gargalhada arrogante de Lucas, ela ficava mais determinada. Se ele queria uma mulher submissa, teria por mais algum tempo. Mas não por muito. Ela tinha um plano. Gabriela já não precisava mais da aprovação dele. Começou a dizer pequenos nãos em coisas simples, testando os limites. Lucas notou, mas não se preocupou. Continuava achando que tinha o domínio da situação, mas toda vez que ela dizia não e mantinha firmeza no olhar, ganhava uma pequena vitória. O medo de desagradar ainda existia, mas já não paralisava. O que era submissão virou estratégia. E por trás de cada sorriso contido, Gabriela escondia uma contagem regressiva silenciosa. O dia em que deixaria tudo para trás e construiria o que ele achou que era piada. Numa noite em que Lucas disse que sairia para resolver umas pendências de trabalho, Gabriela ficou com um incômodo no peito que não soube explicar. Era uma sensação estranha, como se algo estivesse prestes a desabar. Pegou o celular dele, que havia esquecido em cima da mesa, e a curiosidade venceu o medo. Quando desbloqueou a tela, o coração disparou. Conversas recentes, mensagens carinhosas e uma sequência de fotos enviadas por outra mulher. Ali, exposto, estava o retrato da traição que ela já suspeitava, mas evitava confirmar. O impacto foi tão forte que ela precisou sentar. A cabeça girava e o estômago embrulhava com cada palavra lida. A mulher se chamava Verônica e falava com intimidade, como se fosse alguém presente há muito tempo. As conversas mostravam que os encontros não eram casuais, mas sim frequentes. Lucas, que tanto falava de fidelidade e respeito, ria nas mensagens, chamando Gabriela de louquinha cheia de ideia. Foi como levar um tapa em pleno silêncio, um golpe que arrancava qualquer ilusão que ainda existia entre eles. Quando Lucas voltou para casa, Gabriela já havia decidido que não confrontaria de imediato. Queria observar mais, entender os próximos passos dele e, principalmente, queria tempo para pensar em como sair daquela situação com dignidade. Ela o cumprimentou com frieza, disfarçando o desespero que corria por dentro. Lucas não percebeu nada, acostumado a subestimar a inteligência dela. Enquanto ele falava banalidades no sofá, Gabriela o estudava em silêncio, tentando compreender como havia se permitido chegar àquele ponto.
Naquela madrugada, Gabriela não chorou como das outras vezes. Em vez disso, abriu novamente o caderno com as ideias de negócio, desta vez com mais foco. Colou nele a foto que havia encontrado de si mesma jovem e escreveu no topo da página: "Não vou mais aceitar menos do que mereço." Aquilo não era mais só um plano, era um grito silencioso de liberdade. A traição que poderia tê-la destruído virou combustível. O amor havia se quebrado, mas em cada pedaço havia agora uma centelha de força. Nos dias seguintes, Gabriela seguiu jogando o jogo de Lucas, mas agora com olhos despertos. Observava tudo. Anotava cada movimentação dele, mas ao mesmo tempo mergulhava cada vez mais nos estudos. Os vídeos sobre empreendedorismo pareciam ganhar outro sentido, como se falassem diretamente com ela. Bianca se tornara sua confidente, e juntas começaram a montar um esboço de plano de negócio. Gabriela ainda estava ali, dentro daquela casa, mas sua mente e seu coração já haviam partido rumo ao futuro. Um futuro que Lucas não fazia mais parte. Com a traição escancarada e a confiança destruída, Gabriela começou a enxergar tudo com outros olhos. Cada gesto de Lucas, cada frase, cada ironia velada, agora era analisado como parte de um padrão cruel. Ela não via mais um parceiro, mas sim um obstáculo. E, pela primeira vez, entendeu que não precisava da permissão de ninguém para sonhar. A certeza de que aquele relacionamento havia terminado dentro dela foi o estopim que faltava. Gabriela decidiu que iria virar o jogo, mesmo que tivesse que começar do chão. Ela montou uma rotina secreta, dividida entre fingir normalidade e se preparar para a fuga. Nos momentos em que Lucas saía, aproveitava para montar um planejamento financeiro detalhado, calculando até o valor de cada item que poderia vender. Começou a vender algumas roupas, bolsas antigas e até um notebook velho que não usava mais. Cada centavo ia para uma conta digital criada em segredo, no nome de solteira. Era pouco, mas era seu. E isso bastava para dar o primeiro passo. Estava construindo sua saída com inteligência e paciência. Bianca foi essencial nesse processo. Ela ajudava a Gabriela a montar uma pequena estrutura de negócio digital, oferecia apoio técnico e também emocional. Juntas criaram o esboço de uma loja virtual voltada para produtos artesanais sustentáveis, um nicho que Gabriela conhecia bem. Era um mundo novo, mas empolgante. Cada dia trazia uma conquista: o primeiro domínio registrado, os primeiros testes com fornecedores, as primeiras artes de redes sociais. Tudo ainda muito discreto, mas real. Gabriela estava construindo algo que ninguém poderia tirar dela. Mesmo dentro da casa de Lucas, Gabriela passou a andar com outra postura. Não tinha mais medo dele, nem das palavras que antes a feriam. Quando ele ria das modinhas de internet, ou dizia que mulher não aguenta a pressão de negócio, ela apenas sorria. O silêncio dela agora era diferente. Era o silêncio de quem já entendeu o próprio valor. Lucas, distraído com outras conquistas, nem percebeu que Gabriela já não era mais a mesma. Ela ainda estava ali fisicamente, mas sua alma já tinha partido em busca de liberdade. A virada não aconteceu de um dia para o outro, mas foi inevitável. Gabriela começou a acreditar em si com mais força a cada passo dado. A mulher submissa e calada deu lugar a alguém que planejava, criava e decidia. Cada centavo guardado era como uma pedra lançada contra o muro da prisão que Lucas havia construído ao redor dela. E a cada plano colocado no papel, ela enxergava o caminho que a levaria para bem longe dele. A transformação era silenciosa, mas irreversível. Tudo seguia no modo automático, até o dia em que Gabriela, ao pegar uma sacola esquecida debaixo do banco do carro, encontrou um recibo de motel. O nome dela não constava, e a data coincidia com uma noite em que Lucas dissera estar em uma reunião importantíssima. O sangue gelou. Aquilo era mais que traição, era desrespeito escancarado. Na mesma hora,
Ela tirou uma foto do recibo e mandou para Bianca, sem dizer uma palavra. Não precisava. As entrelinhas gritavam. Gabriela finalmente tinha o empurrão que faltava. Ela não o confrontou. Em vez disso, se trancou no banheiro e ficou encarando o próprio reflexo. Chorou, sim, mas não de tristeza. As lágrimas que escorreram naquele dia carregavam raiva, frustração e alívio. Era o fim da dúvida. Não havia mais nada a salvar. Lucas não era apenas alguém que não acreditava nela. Era alguém que a traía, mentia e ainda zombava de seus sonhos. A decisão que antes parecia impossível, agora era uma certeza absoluta. Ela iria embora, e nada a impediria dessa vez. Na manhã seguinte, Gabriela acordou diferente. Ainda que o corpo tremesse por dentro, ela manteve o rosto sereno. Preparou o café como de costume, ouviu Lucas contar mentiras com aquela velha confiança irritante e apenas assentiu com a cabeça. Estava decidida a não explodir, a não dar a ele o gosto de vê-la destruída. O plano estava em andamento, e ela precisava manter a calma. Cada segundo agora era estratégico. Sabia que qualquer deslize poderia colocar tudo a perder, então se manteve firme, fria e silenciosa. Nos dias que seguiram, ela acelerou os preparativos. Alugou um pequeno quarto nos fundos da casa de Bianca, usou o dinheiro guardado para comprar os primeiros produtos da loja e preparou um texto de despedida que nunca chegou a enviar. Não devia mais explicações. Era sua vida, seu recomeço, sua vitória pessoal. O medo ainda rondava, mas já não era mais paralisante. Era apenas um sinal de que estava indo para o lugar certo. Pela primeira vez, Gabriela não pensava em como Lucas reagiria, e sim em como ela se sentiria ao estar livre. A partida aconteceu numa sexta-feira à noite. Lucas saiu, como sempre, sem dizer para onde ia. Gabriela fez as malas em silêncio. Pegou seus cadernos, o notebook e o pouco que tinha. Deixou apenas uma carta sobre a cama, com uma única frase: "Você riu do meu sonho. Agora ria sozinho." Saiu sem olhar para trás. Quando atravessou a porta, respirou fundo, como se fosse a primeira vez em anos que o ar entrava nos pulmões com liberdade. Não era fuga. Era a libertação. Era o início de uma nova história. Instalada no quartinho dos fundos da casa de Bianca, Gabriela sentia o frio da realidade batendo na pele. O espaço era apertado, com uma cama simples, uma mesinha e uma cadeira improvisada como o escritório. Não havia luxo, mas havia paz. Pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem medo de julgamentos, sem temer ironias. A sensação de leveza era tão nova quanto desconfortável. A liberdade era linda, mas também assustadora. Afinal, agora ela tinha que construir tudo com as próprias mãos e não havia mais ninguém para culpar. Na primeira semana, Gabriela mergulhou de cabeça no projeto. Passava horas configurando o site da loja, ajustando imagens, definindo preços e organizando os envios. A insegurança batia, mas ela respirava fundo e seguia. Bianca ajudava no que podia, tanto com suporte técnico quanto com palavras de incentivo. Quando a primeira venda foi feita, uma pulseira artesanal simples, Gabriela chorou. Não pelo valor da venda, mas porque aquilo simbolizava que tudo que viveu não foi em vão. Era o começo de algo só dela, com suor e coragem. As redes sociais começaram devagar. Gabriela sabia que não podia depender de sorte, então montou um cronograma de conteúdo, estudou os algoritmos e observou o comportamento do público. A cada curtida, a cada seguidor novo, ela vibrava. Não contava para muitos, mas dentro dela havia uma urgência. Não era só sobre dinheiro. Era sobre provar para si mesma que conseguia. Que todos os "isso não é para você" que ouviu estavam errados. Que sua voz, por tanto tempo abafada, agora tinha espaço para ecoar no mundo. Mesmo com poucos recursos, ela fez questão de investir em boas fotos,
em embalagens delicadas e num atendimento impecável. Queria que cada cliente se sentisse único. Essa atenção aos detalhes fez diferença. Em pouco tempo, surgiram os primeiros feedbacks positivos e uma cliente recomendou a loja em um grupo online. O tráfego aumentou, as vendas começaram a se repetir e, aos poucos, Gabriela via o sonho tomando forma. Ainda era um bebê de negócio, mas já andava com as próprias pernas. E Lucas? Ele já nem habitava mais os pensamentos dela. Apesar do progresso, as noites ainda eram difíceis. O cansaço físico se misturava com a pressão de ter que dar certo. Mas toda vez que pensava em desistir, Gabriela lembrava do olhar debochado de Lucas, das palavras cortantes, das risadas que ele soltava sempre que ela falava em independência. E aquilo bastava para reacender o fogo. Ela não queria apenas vencer. Queria transformar cada lágrima que derramou em conquista. O passado a feriu, sim, mas agora servia apenas como ponte. E do outro lado estava a mulher que ela nascia para ser. A cada nova encomenda, Gabriela ganhava mais confiança. Em poucos meses, conseguiu juntar dinheiro suficiente para alugar uma pequena sala comercial. Era modesta, mas com boa localização e vitrine de vidro que permitia exibir seus produtos. Com a ajuda de Bianca, pintou as paredes, montou prateleiras e deu cara ao seu primeiro espaço físico. A emoção de ver seu nome estampado na fachada foi indescritível. Não era apenas uma loja. Era a materialização de tudo o que ela ouviu que não conseguiria ser. Agora era real. E era só o começo. A clientela começou a crescer. Vizinhos curiosos entravam, amigos indicavam, e Gabriela, com um sorriso firme, atendia a todos com carinho e competência. A boca fez sua marca circular, e logo vieram os primeiros convites para feiras de empreendedorismo. Em uma dessas, uma empresária mais experiente se encantou com a história dela e propôs uma colaboração. Era o tipo de parceria que, tempos atrás, pareceria impossível. Mas agora tudo que Gabriela tocava parecia florescer. Ela sentia que estava no caminho certo, mesmo que ainda fosse árduo. Com o aumento da demanda, ela contratou sua primeira funcionária, Jéssica, uma jovem mãe solo, dedicada e cheia de vontade de aprender. Gabriela se viu nela uma mulher desacreditada pelo mundo, mas cheia de potencial. As duas trabalharam lado a lado, e Gabriela fez questão de ensinar tudo o que sabia. Não era apenas sobre vender produtos, mas sobre construir uma cultura. A loja era mais do que um negócio. Era um espaço de recomeço, de apoio, de força feminina. Era a prova viva de que ninguém precisava de permissão para vencer. Mesmo em meio ao sucesso, Gabriela seguia com os pés no chão. Investia quase todo o lucro, estudava novas estratégias e buscava a inovação constante. Dormia pouco, mas sua mente pulsava com ideias. As noites em claro agora eram por metas e entregas, não por lágrimas. Quando recebia mensagens de clientes elogiando a marca, lembrava das vezes em que Lucas dizia que isso tudo era coisa de sonhadora boba. Era impossível não sorrir. A mulher que ele tentou diminuir agora crescia em cada detalhe daquilo que construiu sozinha. O nome da loja Flor de Concreto era uma metáfora escolhida a dedo. Representava a mulher que floresceu em meio ao caos, que brotou no solo duro onde muitos juraram que nada vingaria. E o mais irônico era que, quanto mais o negócio crescia, mais Gabriela sentia que havia enterrado, de vez, qualquer resquício de dor. Agora, ela não vivia mais para provar algo a alguém. Ela vivia por ela mesma, pelos seus sonhos e por todas que, como ela, um dia foram silenciadas. E isso, sim, era liberdade. Foi em uma manhã comum, enquanto organizava os pedidos da semana, que Gabriela recebeu uma notificação inusitada. Uma mensagem de Lucas, após mais de um ano de silêncio. O texto era curto, mas carregado de veneno travestido de educação,
Vi sua empresa. Fiquei impressionado. Será que podemos conversar? Ela encarou o celular por alguns segundos, o coração nem sequer acelerou. Era estranho. O homem que antes causava medo, agora só causava indiferença. Ela sabia exatamente o que responder e não perdeu tempo. Gabriela tirou um print da mensagem e anexou uma imagem, a página de agendamento de consultoria da sua empresa, com valores em destaque. A legenda foi direta agora: cobro por reunião. Nenhuma ironia, nenhuma emoção. Apenas profissionalismo gelado e firmeza. Ela apertou enviar e seguiu sua manhã. Não houve resposta. Lucas sumiu do radar novamente, e aquilo foi mais simbólico do que qualquer reencontro presencial. Ele agora era só mais um espectador do sucesso que jurou que nunca aconteceria. E Gabriela continuava crescendo. Pouco tempo depois, durante uma palestra que ela ministrava sobre superação e empreendedorismo, uma mulher se aproximou dizendo ter trabalhado com Lucas e que ele sempre falava dela com amargura. Ele dizia que você o trocou pelo mundo, que se achava demais. Gabriela apenas sorriu. Era verdade. Ela havia trocado, sim. Trocado a submissão pela autonomia, a prisão emocional pela liberdade de criar. Não precisava mais justificar nada. Quem entendeu, entendeu. Quem perdeu, que lidasse com isso da forma que conseguisse. Ela já não se importava. Apesar da tentativa de reaproximação, Gabriela não sentiu nem por um segundo vontade de resgatar qualquer laço. Sabia que esse tipo de retorno só servia para tentar tirar dela o brilho que finalmente tinha conquistado. Não havia espaço para recaídas, nem margem para nostalgia. O que viveu com Lucas ficou no passado, como um capítulo doloroso que, embora importante, já havia sido encerrado. Hoje, ela escrevia sua própria história com mãos firmes e letras de vitória. E o tempo cuidava de mostrar isso a quem duvidou. No fundo, Gabriela sabia que Lucas não reapareceu por arrependimento, mas por vaidade ferida. Queria, de alguma forma, participar daquilo que antes havia desprezado. Mas ela era outra. A mulher que ele conheceu não existia mais. Em seu lugar, estava uma empresária consolidada, dona de si, respeitada e admirada. O jogo tinha virado, e agora era ele quem batia à porta de um império que jurou que nunca sairia do papel. Só que naquele império não havia mais espaço para fantasmas. Muito menos para os que tentaram destruí-lo. O sucesso de Gabriela deixou de ser algo restrito ao bairro ou às redes sociais. Sua marca começou a aparecer em revistas especializadas, blogs de moda consciente e eventos de empreendedorismo feminino. O nome Flor de Concreto se espalhava com força, associado não apenas à qualidade dos produtos, mas à história de superação que tocava quem a conhecia. Ela foi convidada para entrevistas, podcasts e até participou de um documentário sobre mulheres que recomeçaram do zero. Cada nova aparição era um lembrete de que sua trajetória inspirava muito além do que imaginava. Com a visibilidade crescendo, surgiram investidores interessados em transformar o negócio em franquia. Gabriela analisou tudo com cautela. Não queria perder o controle do que havia construído com tanto esforço. Fez questão de manter a essência da marca, autenticidade, propósito e proximidade com o cliente. Escolheu parceiros que respeitavam seus valores e abriu 2 unidades piloto em cidades vizinhas. O desafio de liderar uma rede exigia ainda mais dela. Mas agora, diferente do passado, havia equipe, estrutura e confiança de sobra para encarar o novo. A loja principal foi transferida para um prédio mais moderno, com uma sede ampla, luminosa e equipada com tudo o que sua equipe precisava. O espaço foi pensado para acolher, inspirar e impulsionar ainda mais o crescimento. Gabriela passou a investir em mentorias, oferecia workshops gratuitos para outras mulheres e criava campanhas de apoio a pequenos negócios.
Ela sabia de onde tinha saído e fazia questão de estender a mão a quem também queria romper ciclos. O sucesso dela agora era a ferramenta para a transformação coletiva. Apesar do ritmo intenso, Gabriela mantinha um olhar atento para cada detalhe. Ainda gostava de conversar com clientes, ler os feedbacks, acompanhar os processos de produção. Nunca se afastou da essência do negócio, e isso era percebido por todos. Sua liderança era admirada, não só pelos resultados, mas pela forma humana com que conduzia tudo. Dentro da empresa, ninguém era apenas funcionário, todos sabiam que faziam parte de uma construção maior. E essa cultura forte era uma das principais razões pela qual sua equipe era leal e dedicada. No meio de toda essa evolução, Gabriela recebeu uma mensagem da mãe de Jéssica, sua primeira funcionária. Minha filha voltou a sorrir. Obrigada por acreditar nela. Essas palavras tocaram fundo. Mostravam que o impacto da sua trajetória ia além do lucro ou da fama. Era sobre reconstruir vidas, devolver dignidade e provar que sonhos desacreditados também florescem. Cada conquista era uma resposta silenciosa a todos os não que ouviu no passado. E mais do que nunca ela sabia. Nada que construíra seria desfeito, porque agora tudo estava enraizado em verdade. Durante uma reunião de expansão, o gestor de RH apresentou a nova equipe de segurança terceirizada que atuaria na sede da empresa. Era uma formalidade simples, mas ao bater os olhos em um dos rostos, Gabriela sentiu o tempo parar por um segundo. Lá estava ele, Lucas, uniformizado, com um olhar baixo tentando esconder a surpresa ao vê-la. O mundo parecia girar em câmera lenta. Ela não disse nada. Apenas continuou a reunião com a mesma firmeza de sempre, como se o passado não estivesse, naquele instante, parado bem diante dela. A notícia se espalhou rápido dentro da empresa. Alguns funcionários comentaram um novo segurança de forma despretensiosa, sem saber da conexão. Gabriela não fez questão de esclarecer. Preferiu o silêncio. Não por medo, mas por sabedoria. A humilhação que um dia sentiu agora estava invertida. Era ele quem precisava encarar, todos os dias, a grandiosidade da mulher que tentou calar. E, ironicamente, fazendo parte da estrutura que ela mesma construiu. O homem que debochava dos sonhos dela agora abria portas para que outros sonhadores passassem. Lucas, por sua vez, evitava qualquer contato visual. Andava cabisbaixo, falava pouco e mantinha distância. Gabriela percebia tudo, mas não demonstrava. Não havia rancor, apenas indiferença. Ela entendia que o silêncio, às vezes, era o golpe mais cortante. Cada vez que entrava no prédio, via nos olhos dele a lembrança da frase que nunca esqueceu. Você? Com o negócio? Não me faça rir. Agora, essa frase ecoava diferente. Era um lembrete de tudo que superou. E ele, mesmo que nunca admitisse, precisava engolir isso todos os dias. Um dia, ao fim do expediente, Lucas tentou puxar conversa. Disse que admirava o que ela havia feito, que torcia por ela. Mas Gabriela educadamente agradeceu e se despediu. Não havia espaço para aproximações nem para recomeços. Ele agora era parte do cenário, não da história. E isso bastava. A mulher que ele tentou apagar estava mais viva do que nunca. E ela não precisava mais provar nada a ninguém. Sua existência ali, naquele prédio, era a maior resposta possível. E ela a entregava em silêncio, com elegância. A partir daquela semana, Gabriela passou a chegar mais cedo. Não por provocação, mas porque sentia prazer em estar presente em cada detalhe da empresa. Cumprimentava todos com o mesmo carinho de sempre, inclusive Lucas, com um aceno discreto e profissional. A presença dele já não doía. Era apenas mais uma lembrança do quanto havia crescido. E, principalmente, do quanto ninguém, por mais que tentasse, foi capaz de impedir que ela se tornasse exatamente quem nasceu para ser. Com o passar dos dias,
A presença de Lucas tornou-se apenas mais uma parte da rotina da empresa. Ele se limitava a exercer suas funções básicas, sem jamais olhar nos olhos de Gabriela. Aquela ausência de confronto dizia muito. Não havia mais nada a ser dito, nenhuma explicação ou justificativa possível. A simples existência dela ali, como líder, era uma lembrança constante de tudo que ele perdeu. A cada manhã, ao abrir a porta para que ela entrasse, Lucas revivia o próprio erro. E isso, por si só, era a punição mais amarga. Alguns funcionários começaram a notar a rigidez dele sempre que Gabriela passava. Murmúrios surgiram, especulações tomaram conta dos corredores. Comentários sussurrados como ele parece nervoso perto dela ou parece que se conhecem rodavam entre as mesas. Mas Gabriela mantinha sua postura inabalável. Não se envolvia, não comentava, e tampouco dava margem para fofocas. Sabia que o silêncio também era uma forma de comando. A maturidade que conquistou ao longo de sua trajetória agora a fazia agir com equilíbrio, mostrar superioridade sem precisar levantar a voz. Certa tarde, ao sair para uma reunião externa, ela cruzou o saguão e notou que Lucas segurava a porta com as mãos trêmulas. Seu olhar estava fixo no chão. Gabriela, com passos firmes, passou ao lado dele e apenas disse: "Obrigada." Foi um obrigada seco, profissional, sem nenhuma emoção embutida, mas que carregava nas entrelinhas todo o peso de uma história. Um agradecimento não pela função, mas pelo papel involuntário que ele teve na construção da mulher que ela se tornou. E esse reconhecimento silencioso doeu mais do que qualquer indiferença. Na semana seguinte, durante um encontro com mentoras, Gabriela compartilhou uma frase que ficou marcada: "Algumas pessoas não acreditam em você, não porque você é fraca, mas porque têm medo de você descobrir sua força." Era um resumo de tudo que viveu. Lucas não foi apenas um homem que traiu ele, foi o símbolo da descrença, da opressão velada, do medo disfarçado de sarcasmo. Agora, ele era apenas uma sombra. E ela, luz. O contraste era visível. Todos percebiam, ainda que ninguém ousasse comentar diretamente. Aos poucos, o clima no prédio se ajustou. Os rumores se dissiparam. O profissionalismo prevaleceu. Gabriela manteve sua liderança firme e gentil, e Lucas, calado, seguia com suas funções. Ele já não precisava mais ser lembrado do que fez. Cada passo dela ecoava como resposta. Cada conquista era um lembrete silencioso do quanto ele errou ao duvidar. E assim, sem precisar de escândalos ou confrontos, Gabriela consolidava o seu espaço, deixando claro que o silêncio, quando bem utilizado, é a forma mais poderosa de justiça. Foi em uma sexta-feira de expediente leve que um grupo de funcionários, reunidos na Copa, comentava sobre a trajetória inspiradora da CEO. "Ela veio do nada, né? Sempre tão focada, dá gosto de ver", dizia um. Outro completava: "Mas já repararam como o segurança muda de postura quando ela passa?" Os sorrisos eram discretos, mas o assunto estava no ar. Mesmo sem saber dos detalhes, a percepção geral era clara. Havia algo entre eles que não precisava ser explicado. Bastava observar para entender a dinâmica silenciosa. Gabriela, ao saber desses comentários através de Jéssica, apenas sorriu e disse: "O passado, às vezes, passa na nossa frente todos os dias só para ter certeza de que a gente aprendeu a lição." Não havia rancor em sua fala, apenas maturidade. Ela sabia que as histórias marcantes não morrem, elas se transformam em lições, em inspiração e às vezes em alertas vivos. E Lucas, parado atrás da porta de entrada todos os dias, era exatamente isso. Um lembrete silencioso do que ela superou e deixou para trás. Mesmo sem tocar no nome dele, Gabriela começou a usar sua própria vivência como base para treinamentos internos. Falava sobre relacionamentos abusivos no ambiente profissional,
sobre o poder da autoestima e a importância de nunca silenciar um sonho. Sem expor diretamente sua história, ela entregava partes dela em cada palavra, como se costurasse sua dor no tecido de transformação que criava com sua equipe. E aqueles que prestavam atenção percebiam a profundidade escondida nas entrelinhas de cada palestra, de cada conselho. Certa vez, durante um desses encontros, uma funcionária a abordou com os olhos marejados. Você não sabe o quanto me ajuda. Eu também estou tentando sair de um relacionamento que me prende. Gabriela segurou sua mão e respondeu: Você não está sozinha. E merece mais do que apenas existir. A conexão foi imediata. Era mais uma confirmação de que sua jornada não era só dela. O que viveu estava servindo para libertar outras. E isso dava ainda mais sentido a cada passo que dava no presente. Enquanto os corredores da empresa se enchiam de admiração por Gabriela, Lucas seguia em silêncio, cada vez mais retraído. Sabia que ali dentro era apenas mais um. E isso o corroía. Já não era mais o homem que ditava as regras. Agora, assistia à mulher que um dia diminuiu ser reverenciada por todos. E mais do que isso, sabia que cada reconhecimento era também um reflexo do que ele nunca teve coragem de ser. Alguém que aposta, que constrói e que respeita. A ironia da vida era mais cruel que qualquer vingança. Numa tarde nublada, enquanto saía de uma reunião com fornecedores, Gabriela foi surpreendida por Lucas na saída do prédio. Ele parecia nervoso, com os olhos baixos e a voz trêmula. Gabriela, será que a gente pode conversar só 5 minutos? Pediu. Ela o encarou por alguns segundos, avaliando o que havia por trás daquele pedido. Não sentiu raiva nem surpresa. Sentiu pena. Mas decidiu ouvir. Não por ele por si. Era a última cartada de alguém que viu o mundo girar e agora buscava uma migalha de dignidade perdida. Lucas começou com frases desconexas, tentando justificar o passado, como se suas atitudes pudessem ser reeditadas com um discurso ensaiado. Falou que era imaturo, que não sabia o quanto ela era forte, que se arrependeu. Mas tudo soava vazio. Gabriela não interrompeu, apenas escutou com calma. Quando ele terminou, ela respondeu com um tom calmo, mas firme. Você não acreditou em mim. Não me apoiou. Riu do meu sonho. E hoje está aqui, diante da realidade que tentou impedir. O silêncio após essa frase foi mais eloquente que qualquer resposta. Lucas tentou mais uma vez tocar o passado. Talvez a gente pudesse recomeçar, nem que seja como amigos. Gabriela respirou fundo e disse com clareza: Eu recomecei, sim, mas sozinha. E foi o melhor que eu poderia ter feito. Não havia espaço para laços antigos, nem para alianças remendadas. Ela não era mais a mulher que um dia se calou. Aquela versão ficou enterrada junto com os restos de um relacionamento que só existia para mantê-la pequena. Lucas, finalmente, entendeu que não havia retorno. E isso o destruiu em silêncio. Nos dias seguintes, Lucas passou a agir de forma mais apática. Caminhava lento, evitava o contato visual e parecia cada vez menor dentro do uniforme. Gabriela, por outro lado, crescia. Era convidada para eventos importantes, recebia homenagens e assinava novos contratos. Enquanto ele se arrastava no presente, ela voava para o futuro. O contraste entre os dois era visível, quase cinematográfico. A mulher que ele duvidou agora ocupava espaços que ele jamais sonhou. E o mais cruel, sem nunca ter precisado passar por cima de ninguém. O reencontro serviu apenas para selar o fim. Um fechamento simbólico, necessário. Gabriela nunca precisou gritar, nem vingar-se de forma direta. A maior vitória foi seguir em frente com dignidade, com verdade. Enquanto Lucas observava a própria ruína se desenhar dia após dia, ela seguia em frente cada vez mais distante dele. O mundo, que antes parecia pequeno demais para seus sonhos,
agora se abria com portas escancaradas. E cada uma dessas portas era aberta por ela enquanto ele, ironicamente, seguia abrindo a porta da empresa que um dia disse ser impossível. O grande evento da Flor de Concreto foi marcado para celebrar a nova fase da empresa. Um coquetel elegante, com convidados importantes, imprensa local e influenciadores. O prédio foi decorado com flores naturais e iluminação suave, tudo meticulosamente pensado por Gabriela e sua equipe. Ao chegar, ela usava um vestido branco, simbolizando o renascimento, e foi recebida com aplausos calorosos. O discurso de abertura foi emocionante, relatando brevemente a trajetória da marca. Todos se emocionaram. Mas entre os presentes, discretamente no canto da entrada, estava Lucas, de uniforme, observando tudo em silêncio. Ele foi designado para controlar o acesso de convidados, e cada rosto que passava era uma lembrança do quanto havia se tornado invisível. As pessoas sorriam, tiravam fotos com Gabriela, elogiavam a decoração, a música, os detalhes. E ele ali, com uma prancheta na mão, apenas observando. Ninguém se importava com sua presença, e o contraste com o brilho dela era doloroso. Lucas se tornou o espectador da ascensão que tanto desacreditou. Cada clique de câmera era um lembrete de que ele errou. E não havia mais como corrigir. Durante o discurso final, Gabriela fez uma pausa antes de encerrar. Agradeceu à equipe, aos parceiros, à família e aos clientes. E concluiu com uma frase impactante. Disseram que eu não conseguiria. Que era só um sonho bobo. Mas hoje, esse sonho tem CNPJ, sede própria e gera empregos. Obrigada por acreditarem em mim. A plateia aplaudiu de pé. E naquele instante, Lucas, do lado de fora do salão, escutava tudo através das portas de vidro. As palavras o atravessaram como lâminas, porque ele sabia exatamente quem havia dito aquilo. Ao final da noite, enquanto os convidados se despediam, Lucas abriu a porta para Gabriela sair. Ela passou por ele com um leve aceno de cabeça, profissional e serena. Nenhuma palavra foi dita, mas o olhar que ela lançou era suficiente para dizer tudo. Eu venci. E Lucas, engolindo o orgulho, apenas baixou os olhos. A festa terminou. As luzes foram apagadas, mas dentro dele, o eco da derrota continuava. Já não era sobre recomeçar. Era sobre aceitar que perdeu a chance de estar ao lado de uma mulher que se tornou imensa. Na manhã seguinte, sites locais publicaram fotos do evento com manchetes como empreendedora transformadora em império e mulher que superou tudo é exemplo de liderança. As imagens mostravam Gabriela sorrindo, cercada de pessoas. Nenhuma menção a Lucas. Nenhuma lembrança de seu nome. Ele, que antes fazia questão de ocupar espaço, agora era só um figurante apagado numa história que nunca foi sobre ele. E essa ausência para ele doía mais do que qualquer humilhação, porque mostrou que, no fim, o maior castigo é ser esquecido por quem você tentou apagar. Na segunda-feira seguinte ao evento, Gabriela chegou cedo à empresa, como sempre fazia. Subiu até sua sala, abriu as janelas e observou a cidade lá fora. O sol da manhã tocava os prédios e iluminava as ruas em movimento. Era impossível não lembrar de onde havia saído. Tudo aquilo, cada tijolo daquele prédio, cada funcionário ali dentro, era fruto da dor que ela se recusou a deixar definir sua história. Por um instante, permitiu-se fechar os olhos e respirar fundo, sentindo a vitória não como troféu, mas como cura. Ela pensou em tudo que superou: a relação sufocante, a traição, os olhares de desprezo, as noites em claro. Mas agora, ao olhar para si, via uma mulher completa. Não precisava mais provar nada para ninguém. A versão dela do passado serviu como solo fértil para o que havia florescido. E embora Lucas ainda estivesse ali, silencioso e apagado, ele já não tinha peso algum em sua trajetória.
Era apenas um espectador da força que ela construiu sozinha. E isso bastava. Ela não precisava da queda dele para se sentir vitoriosa. Durante uma reunião com a equipe de marketing, alguém sugeriu uma nova campanha baseada na frase "Você? Com um negócio? Não me faça rir." Todos riram com respeito, e Gabriela apenas assentiu. Aquilo que antes a feria, agora era combustível criativo. Era a prova de que a dor também pode ser reciclada em potência. Ela autorizou a campanha, mas com uma condição: que a mensagem final fosse sobre nunca duvidar do próprio valor. Não era sobre humilhar quem riu, mas sobre inspirar quem cala seus sonhos por medo de julgamentos. Nos bastidores, Gabriela continuava sendo a mesma, firme, dedicada, empática. Cuidava da equipe como uma família e fazia questão de lembrar que ali dentro ninguém seria subestimado. Era esse o legado que queria deixar. Não apenas uma empresa de sucesso, mas um espaço onde pessoas encontrassem segurança para serem quem realmente são. A sua dor virou ponte. E, com ela, outros atravessavam abismos que pareciam impossíveis. Isso para ela era mais valioso que qualquer número na conta bancária ou foto em revista. No fim daquele dia, ao descer para sair do prédio, Lucas mais uma vez abriu a porta. Gabriela passou sem hesitar, com o mesmo passo confiante de sempre. Mas dessa vez, antes de ir embora, virou-se por um segundo e disse: "Espero que esteja bem." Ele, surpreso, apenas assentiu. Não havia ironia em sua voz, apenas compaixão. Porque Gabriela sabia: a verdadeira força não está em pisar em quem te derrubou, mas em seguir em paz. E a maior resposta que ela podia dar era continuar crescendo em silêncio e com grandeza. Na manhã seguinte, Gabriela entrou na empresa como fazia todos os dias. Saltos firmes, postura ereta, olhar direto. Mas havia algo especial naquele dia. A nova campanha havia sido lançada nas redes com a frase que ecoava como cicatriz e renascimento: "Você, com um negócio? Não me faça rir." A publicação viralizou em poucas horas, acompanhada de um vídeo mostrando cenas do progresso da empresa e trechos da trajetória de Gabriela. Nos comentários, mulheres diziam que se sentiram vistas. Homens diziam que aprenderam a não subestimar ninguém. A mensagem tocava fundo. Enquanto isso, Lucas, posicionado na recepção, viu a publicação através do celular de outro funcionário. Fingiu indiferença, mas não conseguiu disfarçar o incômodo. A frase que um dia saiu de sua boca com desprezo agora era manchete de superação. Era impossível não se reconhecer ali, mesmo que não houvesse seu nome. E o mais doloroso era saber que Gabriela não precisou citá-lo para que todos entendessem. A força daquela frase transcendeu a raiva. Tornou-se símbolo de resistência, de transformação, de renascimento. Era a frase que o condenava sem que ela precisasse apontar. Na entrada da empresa foi colocada uma nova placa de boas-vindas. "Aqui, ninguém ri do seu sonho." A frase era simples, mas carregava o peso de tudo que Gabriela viveu. Cada visitante, ao passar por ela, sentia que ali dentro havia uma história que ia além de negócios. Era um lembrete de que sonhos são sementes, e que mesmo quando zombam deles, podem florescer nos lugares mais improváveis. E para Lucas, ler aquela frase todos os dias era como reviver o próprio erro em looping eterno, sem pausa. Funcionários tiravam fotos ao lado da nova placa, orgulhosos de fazerem parte daquela história. Gabriela, ao ver a movimentação, apenas sorriu. Sabia que o passado havia finalmente cumprido seu papel, não como âncora, mas como base, não como dor, mas como trilho. A mulher desacreditada, humilhada e traída agora era referência, liderança e inspiração. E o mais irônico era que a frase usada para feri-la agora era usada para empoderar milhares. O mundo gira, mas quem aprende a levantar, gira com ele.
e chega muito mais longe. No fim do expediente, como de costume, Lucas abriu a porta para Gabriela passar. Ela cruzou a saída como um raio de firmeza. Do lado de fora, o letreiro da empresa brilhava iluminado. Ele permaneceu parado por um instante, olhando aquilo tudo com olhos vazios. A frase ecoava em sua mente: você? Com um negócio? Não me faça rir. Mas agora, quem ria era o mundo, e não de Gabriela, mas do erro dele. E esse tipo de risada é o mais difícil de esquecer. Porque dói cada vez que se escuta. Meses se passaram desde o lançamento da campanha, mas o impacto ainda era visível. Gabriela passou a receber mensagens de pessoas de todo o país, contando histórias parecidas, agradecendo por ter dado voz a tantas dores silenciosas. Em cada mensagem, ela via um reflexo da mulher que foi um dia. E entender que sua dor servia de ponte para que outras atravessassem os próprios abismos era o que tornava tudo ainda mais significativo. O que começou como sobrevivência agora era missão. Ela havia se tornado o símbolo de força real. Na empresa, o ambiente era outro. Mais leve, mais vibrante. Os colaboradores não viam apenas uma líder, viam um exemplo. Gabriela fazia questão de manter portas abertas, ouvidos atentos e empatia no comando, porque sabia o quanto é cruel ser desacreditada. Sabia o quanto palavras machucam quando vêm de quem você ama. Por isso, construiu ali dentro um espaço onde todos podiam sonhar alto sem medo. Onde ninguém seria chamado de louco por querer mais. Ela havia quebrado esse ciclo e agora garantia que ninguém o repetisse. Certa tarde, ao fechar o escritório, Gabriela passou pela recepção e viu Lucas limpando discretamente o chão próximo à porta. Os olhares se cruzaram por uma fração de segundo, e havia ali um reconhecimento silencioso. Nenhuma palavra foi dita, mas no fundo, ambos sabiam que aquela cena dizia muito. Ele não era mais ameaça, nem lembrança dolorosa. Era apenas parte de um cenário que ela superou. A mulher que ele tentou apagar agora era um farol. E ele, apenas mais um nome esquecido pela maré do tempo. Ao sair do prédio e olhar o letreiro iluminado, Gabriela sorriu. Sabia que muitos ainda duvidariam de outras mulheres como ela. Sabia que outros Lucas ririam de novos sonhos. Mas agora, ela era a prova viva de que o riso do outro nunca define até onde você pode chegar. Cada passo dado em direção à sua liberdade havia sido um ato de coragem. E cada conquista, uma resposta silenciosa. E se existia algo que ela queria deixar para o mundo, era isso. Não duvide de si, mesmo quando todos duvidarem. Se você chegou até aqui e sentiu essa história pulsar no seu peito, se inscreve agora no canal, deixa o seu like e ativa o sininho. Toda semana, a gente traz histórias reais, emocionantes e que falam direto com a alma. E você não vai querer perder nenhuma. Vamos juntos continuar contando essas histórias que inspiram, curam e transformam. Hoje, a Flor de Concreto é muito mais que uma empresa. É uma referência de superação, de coragem e de reconstrução. Gabriela continua no comando, firme como sempre, mas sem perder a doçura que a acompanha desde os tempos difíceis. Sua história virou matéria em portais, palestras e até livro. Mas nada disso a deslumbra. Ela sabe de onde veio. E, principalmente, sabe quem tentou apagar sua luz. Isso não a assombra, mas só fortalece. Porque quando a dor vira ponte, ela leva muita gente junto para o outro lado. Muitas pessoas ainda perguntam se ela sente pena de Lucas ou se guarda algum rancor. Mas a verdade é simples. Ela não sente nada. Ele foi uma parte do caminho. Um obstáculo necessário para que ela descobrisse a força que sempre teve. E agora, quando pensa nele, não pensa com raiva, pensa com indiferença. Porque o oposto do amor não é o ódio,
É o esquecimento. E Gabriela fez questão de seguir tão longe, tão alto, que ele se tornou irrelevante. O passado dela ficou no passado. E a vida seguiu, só que muito melhor. Se você ama histórias como essa e quer apoiar nosso trabalho, vire membro do canal. Além de ter acesso antecipado a conteúdos exclusivos, você ainda ajuda a gente a continuar trazendo histórias intensas, transformadoras e reais. Clica no botão Seja Membro aqui embaixo e vem fazer parte dessa comunidade que só cresce. Sua presença é essencial para a gente continuar fazendo o que amamos. Toda vez que Gabriela cruza o saguão da empresa, vê os olhares de admiração de quem entra e o silêncio de Lucas ao fundo. E isso basta. Não é sobre humilhar, nem vingar. É sobre existir com dignidade depois de ter sido desacreditada. Ela não fala do passado com peso. Fala com leveza. Porque o tempo, quando bem vivido, cicatriza o que parecia incurável. E agora, tudo o que restou daquela dor virou muralha. Um castelo que ela ergueu, sozinha, pedra por pedra. Sem precisar de ninguém para validar. E agora que essa história chegou ao fim, já escolhe o próximo vídeo aqui na tela. Tem mais histórias emocionantes, cheias de viradas, inesperadas e personagens que vão mexer com você. Clica aí e mergulha com a gente em mais uma jornada inesquecível. Mas cuidado! Essas histórias viciam.